Olá! Nesta aula, vamos estudar os gráficos das funções exponenciais e logarítmicas. Portanto, vamos relembrar um pouco de cada uma delas. A função exponencial é um tipo de função em que a variável, ou seja, a incógnita, é o expoente, sendo a maior que zero e a diferente de 1. Denominamos função exponencial de base a função f de R em R, definida por f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x. A função logarítmica é uma função f de x igual a logaritmo de b na base a, sendo b maior que zero, a maior que zero e a diferente de 1. Vamos ver essas definições no slide. Acompanhe. Função exponencial f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x, sendo a maior que zero e a diferente de 1. Função logarítmica f de x igual a logaritmo de b na base a, ou y igual a logaritmo de b na base a, sendo b maior que zero, a maior que zero e a diferente de 1. Vamos relembrar também como construímos o gráfico de uma função. Devemos atribuir valores para x e calcularmos o valor de y, ou f de x. Feito isso, temos pares ordenados, que devemos marcar no plano cartesiano, o qual é composto por dois eixos, o eixo x, que é o eixo das abscissas, o eixo na horizontal, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas, o eixo na vertical. Onde os dois eixos se cruzam perpendicularmente é a origem. A partir da origem, no eixo x, para a direita, ficam os valores positivos. A partir da origem, para a esquerda, no eixo x, ficam os valores negativos. No eixo y, a partir da origem para cima, ficam os valores positivos e para baixo da origem, no eixo y, ficam os valores negativos. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes e é numerado no sentido anti-horário. Vamos ver um plano cartesiano. Perceba o plano cartesiano. Na horizontal está o eixo x, a abscissa. Na vertical está o eixo y, ordenada. Na origem, ou seja, no encontro dos eixos, está o ponto 0 e 0, ou seja, 0 para x e 0 para y. Os eixos são infinitos, em todos os sentidos. Por isso, é indicado normalmente com flechas nas extremidades dos eixos. O segundo plano cartesiano nos mostra como é dividido em quadrantes o plano. Perceba que são 4 quadrantes, enumerado no sentido anti-horário. O gráfico de uma função exponencial é chamado de curva exponencial. Para a maior que 1, a função é crescente. Para a maior que 0 e menor que 1, a função é decrescente. Acompanhe exemplos de gráficos de funções exponenciais, crescente e decrescente. Gráficos da função exponencial. O primeiro gráfico nos mostra uma curva exponencial crescente, aonde a é maior que 1. No segundo gráfico, temos uma curva exponencial decrescente, aonde a é maior que 0 e menor que 1. Ainda sobre o gráfico da função exponencial, sabemos que a curva nunca irá interceptar o eixo x e não tem pontos dos quadrantes entre o 3 e o 4. A função exponencial é bijetora e a curva sempre cortará o eixo y,
ou seja, o eixo das ordenadas no ponto 1 e os valores de y sempre serão positivos. Vamos agora ver exemplos de gráficos da função exponencial. Gráficos da função logarítmica. O primeiro gráfico nos mostra uma função logarítmica crescente, onde a é maior que 1. No segundo gráfico, temos uma função logarítmica decrescente, onde a é maior que 0 e menor que 1. O gráfico da função logarítmica está totalmente à direita do eixo y, pois ela é definida para x maior que 0. Intercepta o eixo das abscissas no ponto 1 e 0, então a raiz da função é x igual a 1. Y assume todas as soluções reais, por isso dizemos que a imagem é igual ao conjunto dos números reais. Através dos estudos das funções logarítmicas, chegamos à conclusão de que ela é uma função inversa da exponencial. Observe os gráficos comparativos. Veja que o ponto x e y está no gráfico da função logarítmica se o seu inverso, y e x, está na função exponencial de mesma base. Vamos construir o gráfico da função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Primeiro, temos que atribuir valores para x, porém, não vamos escolher valores muito altos para que o gráfico não fique muito grande. Acompanhe. Função exponencial y igual a 2 elevado a x. Atribuímos valores para x. Nesse caso, escolhi menos 1, 0, 1 e 2. Substituímos os valores escolhidos no lugar do x, para calcularmos o y. Temos y igual a 2 elevado a menos 1 igual a 1 sobre 2. Y igual a 2 elevado a 0 igual a 1. Y igual a 2 elevado a 1 igual a 2. E y igual a 2 elevado a 2 igual a 4. Montamos os pares ordenados, menos 1 e 1 sobre 2, 0 e 1, 1 e 2 e 4. Traçamos os eixos x e y, marcamos os pares ordenados no plano cartesiano, 1 a 1, menos 1 e 1 sobre 2, 0 e 1, 1 e 2 e 4. Ligando esses pontos, concluímos o gráfico dessa função exponencial. O gráfico que construímos é uma curva exponencial crescente, pois a é maior que 1. Agora, vamos construir um gráfico exponencial decrescente, para treinarmos e depois compararmos. Perceba que o processo é o mesmo, porém, temos outra função, também exponencial, mas diferente da primeira. Acompanhe. Função exponencial y igual a 1 sobre 2 elevado a x. Atribuímos valores para x. Nesse caso, escolhi menos 2, menos 1, 0 e 1. Atribuímos os valores escolhidos no lugar do x para calcularmos o y. Temos y igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2, igual a 4. Y igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1, igual a 2. Y igual a 1 sobre 2 elevado a 0, igual a 1. E y igual a 1 sobre 2 elevado a 1, igual a 1 sobre 2. Montamos os pares ordenados, menos 2 e 4, menos 1 e 2, 0 e 1 e meio. Traçamos os eixos x e y. Marcamos os pares ordenados no plano cartesiano, 1 a 1, menos 2 e 4, menos 1 e 2, 0 e 1 e meio. Ligando esses pontos, concluímos o gráfico dessa função exponencial. Perceba que, no gráfico da função exponencial crescente, em que a, que é a base da potência da função, é maior que 1, a curva exponencial tende
para o lado negativo de x, e o gráfico da função exponencial decrescente, em que a é maior que zero e menor que 1, a curva tende para o lado positivo de x. Acompanhe o slide comparando os dois gráficos. Veja que o gráfico da esquerda é da função exponencial crescente, pois a, que é a base da potência na função, é maior que 1. E o gráfico da direita é o gráfico de uma função exponencial decrescente, pois a é maior que zero e menor que 1. Perceba que o sentido das curvas é diferente. Uma tende para o lado positivo do x e a outra para o lado negativo de x. O gráfico das funções logarítmicas também resultam em curvas. Vamos construir dois gráficos de funções logarítmicas, um crescente e outro decrescente, para podermos comparar também depois da construção. Acompanhe o processo de desenvolvimento. Função logarítmica. Y igual a logaritmo de x na base 2, atribuímos valores para x. Nesse caso, escolhi aleatoriamente 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2 e 4. Substituímos os valores escolhidos no lugar do x para calcularmos o y. Temos y igual a logaritmo de 1 sobre 4 na base 2 igual a menos 2. Y igual a logaritmo de 1 sobre 2 na base 2 igual a menos 1. Y igual a logaritmo de 1 na base 2 igual a 0. Y igual a logaritmo de 2 na base 2 igual a 1. E y igual a logaritmo de 4 na base 2 igual a 2. Montamos os pares ordenados, 1 sobre 4 e menos 2, 1 sobre 2 e menos 1, 1 e 0, 2 e 1, 4 e 2. Traçamos os eixos x e y, marcamos os pares ordenados no plano cartesiano, 1 a 1, 1 sobre 4 e menos 2, 1 sobre 2 e menos 1, 1 e 0, 2 e 1 e 4 e 2. Ligando esses pontos, concluímos o gráfico dessa função logarítmica. O gráfico que construímos é o gráfico de uma função logarítmica crescente, pois a é maior que zero. Vamos construir o gráfico de uma função logarítmica decrescente para compararmos. Acompanhe. Função logarítmica. Y igual a logaritmo de x na base 1 sobre 2. Atribuímos valores para x. Nesse caso, escolhi aleatoriamente 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2 e 4. Substituímos os valores escolhidos no lugar do x para calcularmos o y. Temos y igual a logaritmo de 1 sobre 4 na base 1 sobre 2 igual a 2. Y igual a logaritmo de 1 sobre 2 na base 1 sobre 2 igual a 1. Y igual a logaritmo de 1 na base 1 sobre 2 igual a 0. Y igual a logaritmo de 2 na base 1 sobre 2 igual a menos 1. E y igual a logaritmo de 4 na base 1 sobre 2 igual a menos 2. Montamos os pares ordenados, 1 sobre 4 e 2, 1 sobre 2 e 1, 1 e 0, 2 e menos 1, 4 e menos 2. Traçamos os eixos x e y, marcamos os pares ordenados no plano cartesiano, 1 a 1, 1 sobre 4 e 2, 1 sobre 2 e 1, 1 e 0, 2 e menos 1, 4 e menos 2. Ligando esses pontos, concluímos o gráfico dessa função logarítmica. Perceba que o gráfico da função logarítmica crescente, na qual o a é maior que zero, ou seja, a base do logaritmo maior que zero, a curva é voltada para baixo. E o gráfico que tem o valor de a maior que zero e menor que 1, tem a curva voltada para cima.
Veja no slide o comparativo. O gráfico da função crescente é o gráfico da esquerda, com a maior que zero, e o gráfico da função decrescente é o da direita, com a maior que zero e menor que 1. Esse foi um exemplo de função logarítmica decrescente, pois a é maior que zero e menor que 1. Com essa aula, encerramos o conteúdo função exponencial e função logarítmica. Espero que tenha sido bem proveitoso. O conteúdo é um pouco extenso, mas acredito que tenha ficado claro. Caso avalie ser necessário uma pesquisa sobre essas funções, os livros didáticos do ensino médio é uma boa pedida. Normalmente, é utilizado nesses livros uma linguagem clara sobre o assunto. Até o nosso próximo encontro.